Primeiramente, fora Temer. Eu queria agradecer o convite para participar desse encontro com vocês. Estou realmente muito feliz, politicamente feliz de estar aqui. Hoje em dia, do meu ponto de vista, a gente pode medir a nossa felicidade em intensidades políticas. E como estamos todos deprimidos politicamente, eu acho que vale a pena a gente pensar também esses encontros como momentos de bons afetos, afetos potentes, afetos transformadores, construtores de tudo aquilo que a gente está perdendo, que é a nossa própria sociedade. Então, bom dia. E aí, então, mas tem essa caça às bruxas, que a gente pode pensar a igreja é responsável historicamente, mas tem também a caça às bruxas no sentido estatal. E essa caça que é a que mais nos preocupa, porque o Estado faz isso, de vez em quando isso volta na história, esse crescimento, né, esse recrudescimento do autoritarismo, ele volta à cena e se instaura, digamos, das instituições para os indivíduos, nessa direção, então, dos fortes, digamos assim, contra aqueles que têm maior dificuldade em se defender. Mas o que nos assusta muito, e é sobre isso que eu quero falar nesse pequeno espaço de tempo que me foi destinado, o que mais nos assusta nesse momento é justamente a introjeção do autoritarismo e o crescimento, o incremento do autoritarismo na nossa vida cotidiana. E, de repente, nós não somos mais caçados pela igreja e pelo Estado ou pelas instituições. De repente, nós somos caçados pelos nossos próprios colegas. De repente, nós nos tornamos vítimas, nos tornamos objeto do interesse paranoico e autoritário de pessoas que são muito próximas de nós. E aí todos os preconceitos, o racismo, a misoginia, a transfobia, a homofobia, enfim, a PT-fobia, né, gente, a esquerdofobia, tudo isso começa também a aparecer com uma autorização por parte dos indivíduos no nosso dia a dia, que é de estarrecer. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês, porque acho que nós temos que nos enfrentar com essa força no dia a dia. E, sobretudo, me preocupo com isso porque essa é uma tendência, essa é uma potência até da nossa sociedade e uma potência que a gente tem que travar, que a gente tem que tentar interromper, sob pena de inviabilizarmos a nossa convivência e a construção de uma sociedade, enfim, capaz de democracia. Acho que esse é o caso. E aí, para poder fazer uma coisa bem objetiva e, ao mesmo tempo, dar para vocês assim, um lastro para quem quiser pesquisar mais depois, já que estamos aqui entre professores e entre funcionários que são também estudiosos dessas questões, eu vou falar sobretudo a partir de 2 livros que eu escrevi, que depois vocês podem tentar ler, porque aí eu acho que pode aprofundar, sei lá. Nesses livros também está cheio de outros livros que vocês podem continuar estudando. É muito importante que a gente continue estudando. O combate à personalidade autoritária, sobre a qual eu vou falar aqui, depende do nosso interesse em continuar estudando, investigando, pesquisando e tentando nos esclarecer e promovendo, portanto, a nossa reflexão coletiva e a autorreflexão, que é fundamental no nosso dia a dia. Os 2 livros sobre os quais eu vou falar se chamam, um deles, Filosofia Prática, que é um livro sobre ética, e o subtítulo é Ética, Vida Cotidiana e Vida Virtual. E o outro livro chama Como Conversar com um Fascista. Esses livros estão interligados porque a gente que escreve livro, vocês, enfim, que também estão acostumados com isso, vocês sabem que a gente desenvolve certas ideias, depois certas ideias precisam ser retomadas ou às vezes você descobre, pesquisando uma determinada coisa, que tinha uma outra coisa que você ainda não tinha aprofundado. Então foi isso que aconteceu. Por isso eu vou falar dos 2. Mas vou falar dos 2 assim, meio que resumindo também a questão fundamental, e estou citando esses livros apenas para que vocês saibam que tem um lastro aí mais pesquisado, mais profundo diante da rapidez do que eu vou falar agora. Então, no Filosofia Prática, eu estava preocupada com a conexão entre o pensamento e a ação, entre a teoria e a prática propriamente dita. Eu queria entender assim a importância
para a nossa vida ativa, para a vida concreta do nosso dia a dia, da reflexão diária, do nosso pensamento. E estava preocupada ao mesmo tempo que o pensamento qualificado, enfim, o pensamento filosófico, esse pensamento do estudioso, a gente que fica estudando, desenvolvendo conceitos, tentando entender, que isso também não ficasse apenas por ali. Ou seja, que a gente não se contentasse em estudar, porque estudar é muito bom, né? Então a gente fica estudando, entendeu tudo e não faz nada com isso que muitas vezes entendeu. Eu queria que a gente conseguisse produzir o entrelaçamento entre esses dois campos, o do pensamento e o da ação. E aí, quando a gente consegue desenvolver essa relação, a gente começa a entrar nessa esfera que a gente chama de ética. A ética tem uma longa história, a ética são muitas coisas, mas dá para dizer assim que, sobretudo, a ética é a teoria da ação, mas a ética é, sobretudo e mais ainda, a nossa capacidade de nos questionarmos e de refletirmos sobre aquilo que a gente vive e sobre aquilo que a gente faz. Então, se tem filosofias metafísicas, essas estão envolvidas com altas questões de linguagem, profundos problemas de sistema, enfim, coisas às vezes que a gente acha que estão muito distantes das nossas vidas. Quando a gente fala de ética, a gente está falando da filosofia das coisas humanas, então o que a gente está vivendo aqui agora. Bom, eu achava que achei, quando escrevi esse livro, continuo achando, que tem 3 perguntas muito boas, que são muito concretas, perguntas muito diretas, perguntas que nós devemos nos fazer todos os dias, como cidadãos, mas perguntas também que servem muito para nós que somos professores, que somos educadores, vocês que são professores e funcionários de escolas que trabalham no campo da educação, que são educadores, podem usar essas perguntas diariamente se quiserem trabalhar e produzir e ampliar o espaço do que a gente pode chamar de ética. E eu falo muito de ética também, vou explicar por quê. Porque acho que nós temos que dar um passo na direção da ética, já que ética é uma palavra que não está presente no nosso vocabulário contemporâneo. Em outras palavras, é uma questão que não está pautada nesse momento. A gente está falando de política demais e está perdendo de vista o lastro ético da política. O que é esse lastro ético? É a formação subjetiva, é o que cada um está fazendo enquanto está se relacionando com os outros. E aí vem as 3 perguntas. Depois a gente pode aprofundar essa questão da ética se vocês tiverem interesse. As 3 perguntas são as seguintes, eu vou dar uma explicadinha em cada uma. A primeira pergunta é: como me torno quem sou? Essa é uma pergunta fundamental para a gente poder fazer uma conexão com a problemática e com a atmosfera da ética. Que pergunta é essa? Essa é uma pergunta que não fui eu que inventei, é uma pergunta que está na história da filosofia, que aparece lá em Píndaro, na Antiguidade Clássica. Ela depois se repete de vez em quando, chega na filosofia do século XIX, e tem um texto muito importante na filosofia do século XX, que importa para nós hoje como educadores, que é um texto do Theodor Adorno, que se chama Educação após Auschwitz. E nesse texto, o Adorno retoma essa questão do como me torno quem sou. Nós hoje poderíamos escrever um texto aqui no Brasil chamado A Educação após 64, ou a educação após 2016. Poderíamos escrever um texto, a educação depois de Richa, a educação no Paraná a partir de 2014, né, que foi o 14? 15, que foi o evento infeliz que estava aparecendo aqui nos vídeos. Então, o Adorno, nesse Educação após Auschwitz, ele levanta justamente essa questão. Ele diz: a educação deveria se transformar em sociologia e política, ela precisa ser sociologia e política, e essa educação como sociologia e política que explica, portanto, ajuda as pessoas a entenderem quais são as relações de poder nas quais elas estão envolvidas, sem saber. Essa educação como sociologia e política, deveria também trazer um pouco de psicanálise para o seu dia a dia, para o seu método, e colocar a pergunta, ajudar os estudantes, ajudar também, enfim, os educadores, ajudar as pessoas que se envolvem com a educação a se colocarem, portanto, essa pergunta: como me torno quem sou?
Eu sempre me pergunto, quando eu estou dando aula, quando eu entro com uma turma nova, cada dia que eu vou para conviver com os meus estudantes, eu sempre me pergunto, será que eu estou conseguindo fazer com que os meus estudantes se conectem com a questão que é eles mesmos para cada um deles? Será que eu estou conseguindo fazer o meu estudante se envolver com a sua própria subjetividade? Será que eu estou ajudando o meu estudante a pensar nele mesmo, a entender quem ele é e a entender como ele chegou até aqui? Eu me coloco essa questão porque eu acho que ela é das mais fundamentais para a gente poder entender em que mundo a gente está fazendo o quê, né? Eu, nesse mundo, fazendo o quê? Eu acredito assim, e aí vocês podem me contestar, mas eu tenho a seguinte ideia. Eu realmente acho que se nós não formos capazes de uma autorreflexão, de um pensamento acerca da nossa própria história, nós não seremos capazes de nos tornar cidadãos potentes, capazes, portanto, de relacionamento com o outro e, portanto, potências políticas. E uma das características do que a gente chama de personalidade autoritária é justamente a incapacidade de pensar em si mesmo. Então, você não consegue se enxergar, não consegue se ver, não consegue se perceber. E nessa medida, você está fechado em você mesmo e não se abre para o outro. Se nós fôssemos hoje pesquisar a personalidade autoritária dos nossos políticos, se a gente for conversar com qualquer um desses cidadãos, do governador de vocês ao presidente interino, que hoje em dia nos assombra, qualquer um desses, certamente nós não encontraríamos um ser humano debaixo daquela carcaça de múmia. Não encontraremos. Encontraríamos provavelmente um sujeito incapaz de pensar em si mesmo, incapaz de questionar seus próprios sentimentos, incapaz de se relacionar poeticamente com o mundo que está fora dele, incapaz de reconhecer o outro, fechado, bitolado, absolutamente distante da dimensão do outro. Provavelmente alguém que gosta mais de dinheiro do que de gente. Provavelmente alguém que gosta mais de objetos, de máquinas, de carros, de telefones celulares do que de pessoas. Provavelmente alguém que não consegue se relacionar com a dor alheia e, sobretudo, porque é incapaz de relacionar-se com a sua própria dor. Uma das características fundamentais da personalidade autoritária, a meu ver, é a incapacidade de se conectar com a própria dor. E isso, gente, a gente está falando assim dos altos fascistas que hoje em dia tomaram o poder, sob todos os métodos, das mais diversas formas, mas é uma pergunta que a gente tem que se colocar para a gente também. Então, se eu estou perguntando como me torno quem eu sou, em algum momento da minha história, na minha avaliação, digamos, anamnésica, né? Quando eu faço a minha anamnese, quando eu vou na minha genealogia, quando eu começo a lembrar de onde eu vim, como eu vim, o que me aconteceu e o que me importa hoje, o que me interessa hoje, com o que eu me relaciono hoje, em algum momento vai aparecer a minha dor. E eu vou entender se eu sou mais ou menos fascista, dependendo da minha capacidade de me relacionar com aquilo que em mim dói. E podem saber, os fascistas não conseguem. E por isso eles sempre aparecem para nós como pessoas muito ressentidas. Vocês se sentem assim às vezes? Ninguém está livre de fascismo. É importante avaliar isso. Não estou querendo dizer que todo mundo é fascista não, tá? Tem gente que não é mesmo. Mas assim, o grau de fascismo na personalidade de uma pessoa tem a ver justamente com a capacidade de se relacionar com a própria dor e, portanto, com a dor do outro e, portanto, com o outro que é um ser que também sofre. No nosso país, a gente perdeu essa dimensão, a dimensão do sofrimento dos outros. E por isso, acho eu, né, que a gente também criou um tipo de política e deixamos as coisas acontecerem, enfim, se desenvolverem na direção autoritária que nós estamos vendo hoje. Então, tem alguma coisa que, não estou querendo culpar ninguém, mas estou querendo pensar que tem alguma coisa que é da ordem da nossa responsabilidade
na relação com tudo que está acontecendo. Nós que somos professores, por exemplo, que somos educadores, todos nós temos que constantemente nos perguntar para que a gente está educando as pessoas, para que tipo de sociedade, para que tipo de personalidade. Isso é uma coisa muito urgente. Enfim, aí recomendo que vocês leiam vários livros e vejam vários filmes, se tiverem interesse nisso. Um dos filmes mais geniais que há para a gente pensar na formação da personalidade autoritária é um filme que chama A Fita Branca, do Michael Haneke. Não sei se vocês já viram. Muito útil para assistir com os colegas, debater, mostrar para os estudantes, espalhar por aí, para a gente poder avaliar justamente o que a gente está fazendo e como a gente é capaz de produzir uma geração de fascistas. Nesse caso desse filme, o Haneke trabalhou com a Alemanha nazista, a Alemanha antes do nazismo. Então, a geração que na Primeira Guerra Mundial, antes da eclosão, aliás, da Primeira Guerra Mundial, era educada de uma determinada forma. De uma determinada forma que era a forma autoritária, a forma fria. Aquilo que o Adorno chamava educação pela austeridade, educação pela frieza, que nós que somos aqui do Sul conhecemos muito bem. A educação pela frieza. A educação em que os afetos são frios. Em que a gente tem uma profunda dificuldade em reconhecer o outro. Não é à toa que o deputado que inventou o grande conceito fascista brasileiro, que é o conceito de tudo que não presta, saiu lá do Rio Grande do Sul, bem de pertinho da minha terra. Quando eu falo, aliás, eu sou gaúcha, né? Eu sempre falo muito dos fascistas e uso o exemplo gaúcho, porque de fato eu conheço, gente. Eu vim da Serra Gaúcha, eu sou descendente de italianos. Eu sei muito bem o que são os fascistas. E os fascistas, eles estão aí, sempre dispostos a rechaçar, a negar, a expulsar a alteridade. O outro é aquilo que não pode entrar em cena. Bom, mas vocês podem ler também aquele texto da Hannah Arendt, Eichmann, em Jerusalém. Já leram? Recomendo, gente. É muito fundamental. Ela analisa o carrasco nazista, que era o sujeito que era responsável pela organização da logística dos campos de concentração na Alemanha. Então, o sujeito que escolhia se as mulheres iam para cá, as crianças iam para lá, como é que misturava as pessoas falando línguas diferentes para que elas não pudessem se comunicar. Vocês vão ler essas coisas aí, vocês vão ver que é tudo igualzinho que está acontecendo agora no Brasil. Igualzinho, igualzinho. Só muda, assim, a terminologia, talvez, nem sempre. É muito parecido. Sempre vai ter alguém que está organizando, sempre vai ter alguém que está negando o outro, e sempre vai ter alguém também que é o capitão do mato, o sujeito que está também contribuindo, na condição de desgraçado, está contribuindo para a desgraça dos outros. Isso aí também é um negócio que nos assusta, que é o que o Marx chamava no século XIX de ideologia espontânea. É quando a mulher é machista, o negro é racista, o pobre é capitalista. E tem, né, gente? Pois é. Então, bom, aí a segunda pergunta, depois a gente pode voltar nessas questões que são muito interessantes, que é a grande contradição, né, que a gente não, assim, quando assiste, fica em estado de choque. Bom, a segunda pergunta que eu trouxe aí nesse livro é a pergunta como me torno... a primeira é como me torno quem sou, a segunda é o que estamos fazendo uns com os outros. Essa é uma pergunta também que nos coloca direto, nos joga assim com o nariz no chão da ética. O que é ética? Teoria da ação, questionamento sobre a ação, reflexão sobre o que estamos fazendo, mas estamos fazendo alguma coisa que atinge alguém, atinge a nós mesmos e atinge aos outros. E não é só, então, pensar num senso de consequência do que vamos fazer, se vai ajudar ou prejudicar os outros. Isso aí é claro que é fundamental e importante. Mas essa pergunta nos coloca justamente diante do confronto com a outra pessoa, que é sempre alguém que nos assusta. E isso aí é um teste que a gente tem que fazer diariamente. Na casa da gente, no trabalho da gente, na rua. Vocês aqui vão ficar 2 dias juntos. O teste já está posto. Que relação eu tenho com o outro, qualquer um que seja um outro para mim, sujeito que eu encontrei na rua com quem, enfim, nunca me encontrei antes e provavelmente nunca mais vou me encontrar, e também aquela pessoa que eu estou acostumada a conviver na minha intimidade. O que será que eu estou fazendo com essa pessoa?
E o que será que está acontecendo entre nós, considerando o fato de que eu estou fazendo alguma coisa com ela, ela está fazendo alguma coisa comigo e a gente está construindo alguma coisa em comum. Isso que pode estar sendo construído em comum pode ser democracia. E isso que pode estar sendo construído em comum pode ser autoritarismo. Isso é muito fundamental também de se pensar, porque a gente tende a colocar a culpa e a responsabilidade no outro. E a gente tende a agir em micromecanismos, micropolíticos diários de vingança. Então a gente se autoriza, por exemplo, a comunicação violenta, que é altamente anticomunicativa, porque o outro fez primeiro. É como se a gente vivesse assim numa micropolítica de dar o troco. E isso é aterrador, mas é o que a gente faz. E fazendo isso, a gente cria um cotidiano autoritário. Um cotidiano em que o outro não está incluso. E por que isso? Temos muitas desculpas para oferecer também quando a gente cai nesse tipo de armadilha que nós mesmos armamos com os outros. A gente faz isso alegando a pressa, alegando o estresse, alegando o trabalho, alegando a correria, não é? A gente não tem tempo mais para convivência, a gente não tem tempo mais para se olhar, para se enxergar. A gente está, às vezes, casado com uma pessoa assim, que é a pessoa que a gente mais odeia na vida, não é? Os filhos, assim, nem sabemos quem são. Aí, de repente, quando os nossos filhos desenvolvem assim atitudes as mais aterradoras, as mais infelizes, a gente fica também achando que alguma coisa a gente fez, mas não sabe bem o que aconteceu no meio do caminho. Como é que nos perdemos uns dos outros? Esses dias eu escrevi um texto num blog lá que eu tenho na revista Cult. Vocês podem até ler, faz 2 semanas que eu escrevi esse texto, está lá fácil de achar. O texto era assim: como encontrar pessoas dentro de casa. Que título estranho, né? Como assim? Está sempre cheio de gente dentro de casa, para quem mora com família. Mas eu comecei a pensar, as pessoas estão sempre assim, ou na frente da televisão, ou na frente do computador, ou na frente do celular, ou dormindo, ou emburradas, ou fazendo alguma coisa lá, mas assim, não temos tempo para nos encontrar com as pessoas e conversar com elas. Aqueles momentos, por exemplo, em que antigamente nós parávamos para comer juntos, tomar café, sei lá, almoçar, jantar. Esses momentos, eles estão cada vez mais atravessados por aparelhos tecnológicos. Então, a gente não consegue encontrar com as pessoas, não consegue conversar com elas. Eu me dei conta disso pessoalmente quando eu comecei a marcar o horário para conviver com a minha filha. E quando eu percebi que ela me mandava mensagens do quarto dela pelo celular para falar comigo, sendo que eu estava no escritório, no outro quarto, na sala. Eu comecei a me dar conta de que a vida estava muito errada se a gente tinha esse tipo de atravessamento que nos impedia de caminhar 10 passos para ir lá falar com a pessoa para tentar resolver alguma questão ou para colocar alguma questão da ordem da poética, da narrativa cotidiana. Sabe aquilo que a gente às vezes vai falar só porque a gente achou bonito, bacana, interessante? Nós interrompemos isso. Outra coisa que começou a me preocupar é o surgimento, então, desses aplicativos que a gente usa nos aparelhos, além dos aparelhos, né, gente? Então, esses aplicativos malucos que fazem a gente não conversar com mais ninguém. A gente não conversa, por exemplo, com as pessoas por meio de Messenger, WhatsApp, Facebook, Twitter, esse tipo de plataforma, esse tipo de aplicativo, esse tipo de coisa, realmente nos distancia das pessoas, ainda que nos ponha em contato. Nos põe em contato, mas a qualidade do contato a gente também não questiona. Com quem realmente que nós estamos nos encontrando? E isso tudo, gente, que é da ordem da linguagem, é ação também. Tem a ver com essa pergunta, o que estamos fazendo uns com os outros. Porque o que a gente fala é ação. Falar é fazer alguma coisa com as pessoas. E esse ato de falar é um ato que promove um processo profundo de subjetivação. Eu me torno quem eu sou também porque eu converso com os outros. Se eu não sou capaz de conversar com os outros, ou de ouvir os outros, ou de me dispor aos outros, ou de ter atenção para com os outros, alguma coisa também muito séria está acontecendo comigo. Isso também é da ordem do que estamos fazendo uns com os outros. Bom, e para encurtar a conversa e poder passar para o outro livro, a terceira pergunta que eu coloquei nesse livro chamado Filosofia Prática
É a pergunta bem simples, pode até parecer boba para vocês, mas é uma pergunta que, a meu ver, é boa, que é útil. Nem que seja para a gente se lembrar dela de vez em quando, que é a pergunta, então, como viver junto? Eu acho uma boa pergunta. Como viver junto? Fiquei pensando muito nisso, porque, óbvio, né? Com quem que a gente vive junto? Muitas vezes as pessoas pelas quais a gente tem mais desejo são as pessoas com quem a gente menos convive. A gente convive muito com os colegas de trabalho. Vocês que são do sindicato, vocês estão sempre com um monte de pessoas com quem vocês não moram. Então, há muitas questões na vida de vocês que não é da ordem doméstica, da vida privada. Vocês vivem na ordem da vida pública. Convivem com pessoas na ordem da vida pública. Vocês que são seres, então, que têm consciência, vocês têm consciência dessa convivência. Vocês podem olhar quem é do sindicato, quem vive a vida pública, quem é diretor de escola, de um modo geral, tem uma consciência um pouquinho maior do outro. Não quer dizer que a gente que vive desse jeito assim sejamos, enfim, exímios reconhecedores da alteridade. Mas a gente tem, assim, pelo menos a desconfiança de que o outro está ali presente e de que ele tem também o direito de estar ali. A gente tem um mínimo de noção do direito da presença da outra pessoa nas nossas vidas, não é? E no trabalho. E isso tem a ver com a compreensão desenvolvida da importância da ordem pública. O público é aquele lugar onde a gente convive com pessoas, onde a gente constrói alguma coisa com as pessoas em conjunto. Porque convivemos com elas. Desenvolvemos relações que são de linguagem, que são de diálogo, que são de conversação. E, enfim, desenvolvemos aquilo que a gente chama de política. É o plano da convivência. Então, na vida privada, também tem política. Óbvio, né, gente? Não tem relação humana que não seja política. Tudo que envolve o nexo entre um ser humano e outro é político. Mas a política na vida privada envolve também muitas desigualdades. As mulheres que sabem muito bem disso, a desigualdade doméstica pesa sobre nós. Mas é na vida pública que a gente desenvolve essa ideia de política mais comum. Essa ideia de política que transita também em torno do senso comum e que as pessoas interpretam como uma coisa doentia e envenenada. Então, nesse sentido, também há uma responsabilidade nossa que estamos vivendo nessa esfera, uma responsabilidade de desenvolver uma outra noção de política para as pessoas. Isso vai depender muito da singularidade de cada um, que se torna potência no contexto da convivência política. Nós, como educadores, de um modo geral, nas escolas, somos responsáveis por educação formal, mas nós também deveríamos nos responsabilizar no nosso dia a dia, como sujeitos educacionais que somos, pela compreensão didática da política no dia a dia. Temos que começar a pensar nisso. A nossa tarefa é uma tarefa meio que na ordem da urgência. A gente tem que ajudar as pessoas a entenderem que há um plano de convívio que é o da ordem pública e que nós precisamos nos responsabilizar por esse plano de convívio. E isso dá outro significado para o que a gente chama de política também. Bom, então essas 3 perguntas eu coloquei para que a gente pudesse, assim, entrar no clima, na atmosfera da questão e da experiência com o que a gente chama de ética. Só para fechar, a palavra ética vem da palavra ethos, que significa o lugar onde a gente está, a nossa casa, a nossa morada. Então, ética é bom para falar do lugar onde a gente vive lá na nossa casa, é bom para falar da escola onde a gente ensina, onde a gente trabalha, do sindicato onde a gente trabalha, da empresa, não interessa, da sala onde a gente está vivendo aqui agora nesse momento, da sociedade, do Estado, do planeta, do cosmos, tudo aquilo que diz respeito, portanto, ao lugar do outro, onde eu vou encontrar com o outro, seja esse outro uma pessoa concreta, física, carnal, corporal, como eu sou, seja a sociedade composta de muitos corpos, muitas pessoas, seja a natureza que transcende a condição humana, da qual a condição humana é parte, seja o cosmos, que é muito maior do que a gente e que é, enfim, a instância dos mistérios. Bom, então é isso. Depois, passando então para o segundo momento aí da minha fala, eu escrevi então esse livro Como Conversar com um Fascista. Aí
Não sei se vocês vão achar graça da minha brincadeira, mas eu sempre digo que é meu livro de autoajuda. Porque, assim, eu escrevi esse livro porque eu comecei, além de analisar a sociedade, tentar fazer uma filosofia da cultura, né? Analisando a cultura brasileira dos últimos tempos. O subtítulo do livro é Reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro. Obrigada. Então, esqueci o meu próprio subtítulo. Nesse livro, eu ficava analisando, então, o Brasil, analisando os acontecimentos, fosse uma manchete de jornal, fosse um linchamento, fosse o discurso que aparecia nas redes sociais, as misoginias, certas lógicas que eu ia percebendo, que as pessoas diziam, sei lá, sobre legalização do aborto, sobre estupro, sobre o assédio. Eu fui analisando assim traços da cultura e comecei a perceber que existia uma nova formulação disso que a gente vem chamando desde lá dos estudos do Adorno nos anos 40 de personalidade autoritária. E a formulação do autoritarismo na nossa época, na forma mesmo de um fascismo, a meu ver, se dava a partir de novas condições. Quer dizer, para a gente entender os seres humanos, gente, isso aqui é uma dica fácil. A gente olha para o ser humano, para o indivíduo, e para os indivíduos, de modo geral, para os grupos, para os coletivos, pensando em que condições eles desenvolvem os seus discursos e as suas práticas. Então, hoje em dia, o fascismo da nossa época, a personalidade autoritária da nossa época, ela existe sob condições digitais, microeletrônicas, sob as condições da sociedade do espetáculo, que é essa sociedade organizada a partir da nossa relação, por exemplo, com a televisão, com as revistas, com o cinema. Então, nós somos pessoas diferentes porque a gente assiste televisão. Nós somos diferentes do ser humano que começou a ver filme de cinema lá nos, sei lá, 1910, 1920. É muito diferente a gente ter todo dia dentro da nossa casa um aparelho televisivo que está ligado, ou um aparelho de computador, né, uma máquina de computador, ou ainda um aparelho celular que nos últimos anos se transformou numa espécie de prótese que a gente usa assim, como se fosse alguma coisa do nosso corpo. Tá? A gente está todo o tempo ligado, né, no aparelho. Tem muita filosofia sobre isso, esses livros aí que eu cito, eles têm muita discussão sobre essa questão dos aparelhos e eu acho que vale a pena analisar, porque os aparelhos eles fazem a gente agir dentro de um determinado tipo de programação. Então, nós somos como que programados pelos aparelhos. A televisão nos ensina a olhar de um determinado jeito, o celular também nos ensina a nos relacionar com o outro de um determinado jeito. Em vez de eu levantar, ir lá no quarto, chamar minha filha, eu mando uma mensagem. Isso muda tudo. E por aí vai. Enfim, aí eu comecei a me preocupar que havia, no nosso fascismo contemporâneo, um efeito na linguagem, no jeito como a gente fala e como a gente trata uns aos outros, porque a nossa fala implica também uma performance sobre as outras pessoas. Tem relação, portanto, com aquela pergunta que eu coloquei antes, o que estamos fazendo uns com os outros. Mas, ao mesmo tempo, eu estava vendo que, se a nossa fala foi alterada, se a gente está falando de um jeito fascista hoje, é porque os meios de comunicação, do telefone, a televisão, o jornal e os telefones celulares de hoje em dia, o computador, alteraram o nosso jeito de falar uns com os outros. E esse jeito alterado, a qualidade nova que veio para nós hoje, que nos surge nesse momento, é justamente essa qualidade autoritária, essa qualidade que faz a gente falar em fascismo. Bom, então, nesse livro eu falei muito do empobrecimento da nossa linguagem. Eu não sei se vocês notaram, assim, agora a gente está dizendo primeiramente fora Temer, depois a gente diz bom dia. Isso é um sinal muito interessante, que só dizem aquelas pessoas que têm um senso de politização, que infelizmente não é assim tão comum. Mas a gente criou meio que esse código para dizer, estamos politizados e eu vou passar o meu dia inteiro politizado, entendendo em que relações de poder eu estou envolvido. Né?
Mas eu não sei se vocês notaram que no WhatsApp, por exemplo, não sei se vocês usam, ele se tornou muito comum, né? Todas as classes sociais estão usando. As pessoas não dizem bom dia. Quando começamos a usar o WhatsApp, os mais velhos, as gerações, sei lá, da minha geração para cima, eu ficava estarrecida porque para mim a gente tinha que primeiro chegar e dizer: bom dia, como vai? Tudo bem com você? Aí, isso é introdução, né? Depois desenvolvimento, conclusão. Foi um prazer falar com você, até a próxima, um abraço. Eu descobri que no WhatsApp você tira a introdução, tira a conclusão e o desenvolvimento vai meio desarranjado, porque se ele for muito bonitinho e muito organizado, ele é proibido. Eu participo de muitos grupos, porque hoje em dia o ativismo está aí no WhatsApp, né? Tem lá muitos grupos e eu vejo assim que existe uma proibição de colocar no WhatsApp aquilo que o povo chama de textão. E eu sou a pessoa do textão. Eu gosto de escrever muitas páginas. E eu gosto de falar muito e gosto de escutar muito. Então, eu achava muito bom que a gente desenvolvesse as nossas ideias a partir da nossa fala. E eu fiquei muito preocupada quando eu percebi o funcionamento do WhatsApp, porque ele reduz a nossa fala a grunhidos. A gente começa a grunhir. E nessa medida, como a linguagem é mediadora de todas as nossas relações, quando nós percebemos, nós já estamos apenas na relação com os outros, emitindo onomatopeias, grunhidos, interjeições. Por quê? Porque fica meio que proibido falar demais. Ok, proibido falar demais, faz sentido também, porque nós estamos acostumados a falar demais sem ter nada a dizer. Isso também é uma característica dessa época. Tem um autor que eu gosto muito, que chama Harry Frankfurt, que escreveu um livro chamado Sobre Falar Merda. É um professor americano, não sei se está vivo, mas esse livrinho é um livrinho pequenininho, vocês encontram aí em biblioteca, livraria, talvez alguém tenha até colocado já na internet. Mas qual é a questão dele? Ele coloca o seguinte, ele não está escrevendo na época da internet, tá, gente? Está escrevendo antes. Então ele diz assim: é incrível como as pessoas hoje em dia falam bullshit, né? Falam merda. E sem nenhuma preocupação com o caráter de verdade do que elas dizem. Para que eu estou falando o que eu estou falando? Quando a gente entra na sala de aula, quando a gente vai fazer o discurso político, quando a gente vai lá no Facebook expor as nossas ideias, quando a gente vai para o Twitter colocar aquelas frasezinhas feitas para causar assim, seguidores, o que a gente quer com isso? Mas o que nós queremos com o que nós estamos dizendo? Eu estou falando isso, gente, pensando que eu, como professora de filosofia, fico até numa posição meio fácil, porque é minha obrigação colocar esse tipo de questão. Desmascarar aquilo que para nós se tornou meio que natural, né? Então, a meu ver, eu posso perguntar isso para vocês. Mas eu acho que todos nós deveríamos nos perguntar isso diariamente. Será que o que eu estou fazendo no nível dos atos de fala, isso que eu estou falando todo dia, será que isso serve para alguma coisa? Leva a algum lugar? Realmente nos ajuda a nos conectarmos com alguma coisa melhor, mais importante, que realmente faça sentido ou que pelo menos produza espaço de direito para as pessoas? Essa é uma questão muito fundamental. Então, a gente tem que aprender a viver nessa dialética, digamos assim, entre cuidar para não falar demais, porque muitas vezes falar demais serve apenas como capital, como plano de poder, e ao mesmo tempo não deixar de falar, porque parece que existe uma administração e um controle, uma vigilância sobre aquilo que se diz e aquilo que não se diz, não é verdade? Então, como produzir um tipo de comunicação entre nós, que é importante tanto para os meios de comunicação de massa, quanto para a educação, que nos emancipe desse lugar autoritário onde a gente está se construindo uns com os outros. Essa era a minha preocupação. Para ir finalizando, quantos minutos já acabou meu tempo? Está quase acabando, tenho ainda um certo tempo, vou tentar desenvolver isso. Eu vou contar para vocês o motivo que me levou ao insight, porque isso eu realmente acho que pode ser interessante, curioso
E vai servir para vocês pensarem também no caso de vocês. Eu vou tentar desenvolver um pouco a história a partir da qual desenvolvi e escrevi esse livro do Como Conversar com o Fascista. Afora, então, as pesquisas acadêmicas, os estudos, a observação da cultura brasileira, eu, um dia, era Natal do ano retrasado, estava num jantar em família. E eu falo aqui em família, que é uma questão da ordem da vida privada, mas vou usar aqui no sentido muito público, porque todos nós temos uma família, não é verdade? Eu sempre digo que quem tem uma família de merda pode virar artista, escritor, filósofo, essas coisas assim. É bom. Você pode transformar alquimicamente o sofrimento em uma coisa muito boa na sua vida também. Pela observação, pela análise e pela capacidade, enfim, de se confrontar também com a própria realidade, né? Eu estava num jantar em família daqueles de Natal, sabe, que todo mundo vai assim meio que por obrigação. E não sei se vocês gostam, tá, gente? Eu acho a coisa mais cafona que há o Natal, sobretudo aqui no Brasil. Imitação americana, né? Tem um certo, assim, uma crítica estética, ética e política. Bom, e aí, mas fomos lá, né? Vamos lá, que é onde as pessoas estão, a gente vai junto, porque conviver é o que precisamos, né? Então vamos lá para a convivência também nesses ambientes. Aí, uma das pessoas começou a fazer um discurso preconceituoso. E era um discurso em que homossexuais, negros, mulheres entravam assim como se fossem a escória do mundo, párias. E no começo a conversa era até engraçadinha. A pessoa começou dizendo assim, começou citando o discurso daquele deputado homofóbico e potencial estuprador que é o Jair Bolsonaro. Assim, eu até fico meio chateada de ter que citar isso, porque quando você pode citar Simone de Beauvoir, Kant, também era um bobalhão, mas enfim, você pode citar Nietzsche, você pode citar Paulo Freire, tem que ficar citando Bolsonaro, é um pouco deprimente, né? Mas, então, essa pessoa começou dizendo, Bolsonaro é um cara legal. Então, quando a pessoa falou isso, na tentativa de conversar com um fascista, eu disse assim, poxa, me admira você, que era um admirador de Brizola. Eu chamei o Brizola porque Brizola era ali do mundo e ele ia conseguir compreender. E, assim, e a própria contradição que ele estava dizendo, porque olha quem era o Brizola como político, e olha, imagina, de você passar de uma admiração por uma figura como Brizola para um Jair Bolsonaro, tinha uma decadência, né? E eu quis colocar isso assim, naquele clima ainda tão brincando. Poxa, mas você gostava do Brizola, foi passar para o Bolsonaro? Tem aí, né, vamos analisar. Meio na brincadeirinha, só que o discurso foi se inflamando e ninguém mais teve coragem de dizer nada. A pessoa foi ficando muito irritada, falando coisas muito agressivas, muito preconceituosas, muito assustadoras, e ao seu redor, ninguém mais teve coragem de fazer brincadeira, nem colocar nenhuma questão. A conversa foi interrompida. E aí eu percebi o seguinte, não é possível conversar com essas pessoas que estão nesse grau de preconceito em relação ao outro, que estão tão afirmadas, tão em estado, digamos assim, de gozo profundo com a sua própria posição autoritária. Mas o que mais me assustou não foi que a gente não pudesse mais conversar. O que me assustou foi que ao seu redor se criasse um clima de mutismo, silenciamento profundo e um clima de entristecimento radical. Naquele dia, depois das coisas que foram ditas, tinha gente que ficou assim chorando num canto, assustada. Como é possível que uma pessoa diga tantas asneiras, tanta bobagem e ainda se sinta autorizado e se sinta grandioso no seu gesto? Ficou todo mundo muito assustado. No dia seguinte eu escrevi um artigo chamado Como Conversar com um Fascista, e que é o título do livro. E é óbvio que o título desse livro é uma ironia. Fascista é aquela pessoa com a qual é impossível conversar. E por quê? Porque essa pessoa está absolutamente fechada para o outro.
Em termos de psiquiatria, é aquela pessoa que a gente chamaria um paciente inabordável. Essa pessoa não vai para o consultório da terapia. Essa pessoa não... Olha, se fosse o caso, acho que também não ia se confessar lá no padre. Essa pessoa não se conecta com a sua própria dor. Essa pessoa é incapaz, portanto, de reconhecer a existência do outro. Num texto do Adorno, então esse texto que eu citei da personalidade autoritária, que é um texto lá dos anos 40, é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos para medir o potencial autoritário da população americana, que os teóricos que fizeram essa pesquisa suspeitavam que os alemães nazistas, quer dizer, que os americanos fossem tão fascistas quanto os alemães nazistas. E chegaram à conclusão que de fato eram. E aí, nessa pesquisa, eles encontram justamente os elementos que a gente consegue ver nos nossos fascistas da nossa família. Nesse aí que eu citei, que é da minha família, você vê exatamente a mesma coisa. E quais são essas características? Eu vou dizer aqui para vocês algumas delas, tem mais que isso, mas algumas que são bem básicas. Então, o fascista, em primeiro lugar, ele não consegue pensar nele mesmo. Ele tem uma profunda incapacidade para autorreflexão. E ele não procura ajuda. Então, ele não vai num psicanalista para tentar entender por que ele vai se tornando diariamente um ogro. Uma pessoa, enfim, que faz essa exposição preconceituosa contra os demais, contra as outras pessoas. Então, ele é incapaz de pensar nele mesmo. Outra coisa, ele tem pânico dos próprios sentimentos. Então, ele prefere não entrar em contato com ele mesmo. Porque se ele entrasse em contato com aquilo que nele dói, ele talvez sucumbisse, talvez enlouquecesse, talvez passasse muito mal, talvez ficasse muito deprimido. Então, no fundo, ele também tapa o sol com a peneira, ele também se esconde. Outra característica, ele detesta os intelectuais. Ele odeia poeta, odeia artista. Ele fecha o Mink assim que pode. Esse é o fascista clássico. Por que ele faz isso? Isso é uma coisa... Gente, vem cá, porque isso é bem interessante de analisar. Por que ele detesta os intelectuais, os artistas e os poetas e essas pessoas que mexem com a linguagem? Que gostam de ler livros, que vêm assim com uma frase bonita de vez em quando. Por que ele chama todo mundo de vagabundo para ofender? Depois eu vou falar também por que se xinga, tá? Que xingar também é maravilhoso de analisar. Mas qual é o ódio que ele tem em relação a essa potência poética do mundo e essa posição do outro que se relaciona com a linguagem, com o conhecimento, com a arte e por aí vai? Porque ele se sente profundamente humilhado pela inteligência dos outros. Isso é horrível. Você já pensou você se sentir ofendido porque o outro lê um livro? Porque o outro fala bonito? Ou porque o outro acha bonita a poesia? Já pensou? Por que será que você projeta nessa outra pessoa um ódio, que o ódio, vocês sabem também, é um afeto manipulado, ele não é natural. A gente usa o ódio com algum objetivo, né? Então, o ódio à inteligência do outro vem sinalizar para o sujeito do ódio um sentimento profundo de inferioridade intelectual, que é justamente sinalizado pela relação, enfim, pelo sinal que ele recebe de que ele é burro. Você se sente humilhado. O fascista, gente, é o cara que se sente humilhado pela inteligência do outro ou pela relação do outro com a inteligência, porque ele se sente menor. E por que isso? Porque o fascista, essa personalidade autoritária, ela nunca consegue olhar na horizontal. Nós, que somos seres políticos e não sadomasoquistas, olhamos na horizontal. Somos todos iguais, né? Independente de nossas raças, classes sociais, gênero, sexualidade, idade, plasticidade.
independente das nossas questões estéticas, nós somos todos iguais. Isso significa, temos uma relação horizontal. Não nos medimos por superior e inferior, mas o regime de pensamento autoritário, a pessoa que age, que funciona dentro de um regime de pensamento autoritário, ela nunca consegue olhar para o outro como se ele fosse igual a ela. Ou ele é superior, ou ele é inferior. Vive numa lógica de medida. Entenderam? Isso é aterrador. Então, quando ele xinga de, sei lá, vaca, puta, viado, todo esse petista, comunista, né? Esses dias eu estava na fila do banco, e chegou um senhor que era militar, depois fiquei sabendo. Aí ele falou ele disse assim: esses bancos agora não tem mais funcionário, e começou a falar umas coisas assim. Eu falei assim: senhor, veja, né? É o livre mercado. Porque ele começou a botar a culpa no PT também, no governo. Ainda era governo. Aí assim, é o livre mercado. Porque o livre mercado é que faz isso. É uma selva, assim, todo mundo, a lei de todos contra todos. Cada um salve-se quem puder. O banco virou isso, né? Como, aliás, não podia deixar de ser, ainda mais um banco como esse, que é dono do Brasil, estava no Itaú. E aí ele disse assim, já vejo que você é petista. Começou a me xingar, né? Aí eu falei: moço, eu sou feminista, não sou petista, sou filiada em outro partido. Mas eu sou feminista, comunista e professora. E cuidado que eu sou boa de argumento. Brinquei com o tiozinho, né? E aí ficamos assim um pouco mais amenos na nossa conversa. Mas eu fui já avisando que se ele ia partir para a grosseria e me xingar, ele ia ter que ir profundamente, porque eu já tinha assumido as marcações as mais terríveis. Eu sou comunista. E aí? E aí avisei também, não sou burra, sou professora, então não vem assim com qualquer papinho para cima de mim que não caio, né? Bom, aí estou falando isso para a gente entender como é que funciona a lógica do xingamento. Na medição, nessa mensuração em que superior e inferior estão colocados, quando você xinga, o xingamento é um procedimento de linguagem, evidentemente já autodeclarado como linguagem empobrecida, em que eu xingo o outro para rebaixar o outro, humilhar o outro e conquistar, por meio desse encadeamento, uma posição superior. Vou contar um outro exemplo para finalizar. Eu acordei de manhã, fui lá no Facebook fazer meu ativismo, né? Vocês sabem que metade da população brasileira usa isso, então eu uso meu Facebook para passar adiante informação mesmo. Aí eu estava lá às 7 da manhã, mandando aquelas notícias todas que as pessoas têm vergonha de receber, e um sujeito começou: a vaca já começa de manhã cedo. Aí foi. Gente, eu nasci em vacaria. Não me alimento de bovinos, nem pagando, há muitos anos, nem lembro a última vez que, acho que era criança. Então, sou vegetariana, nasci em vacaria, admiro muito as vacas, li os textos de Nietzsche sobre as vacas. O Nietzsche falava assim: é melhor você ser uma vaca do que um homem moderno. Então, eu sou totalmente reconciliada com as vacas, não tem nenhum problema de eu ser vaca. Aí, o sujeito me xingou todos os meus posts, e eu fui ver, nossa, esse sujeito está sempre aqui. Entrei no tal do perfil do sujeito. E aí foi o seguinte. Lembrei de Hitler. Por quê? Esse sujeito, ele não tinha... É uma daquelas pessoas que entram no Facebook, mas não tem muita coisa para contar. Então você vê no Facebook um certo retrato. Claro que as pessoas falsificam, botam ali a sua melhor parte. O Facebook é político, né, gente? É um retrato político de cada um. E esse sujeito não tinha muita coisa, assim, aparecia uma foto que ele estava de paletó, junto com outros, parece que era fora do Brasil. Então não parecia ninguém que tivesse uma vida profissional interessante, nem ideias interessantes, mas a coisa que mais tinha no Facebook dele eram imagens de aquarelas que ele fazia de passarinhos. E eu lembrei de Hitler, porque Hitler estudou numa escola em Linz, na Áustria. Vão assistir aquele Arquitetura da Destruição para vocês verem. E ele era um artista frustrado, ele era muito ruim de pintura,
E os professores dele, em vez de terem dito, Hitler, vamos estudar bastante pintura, vamos descobrir o seu estilo, a sua expressão, começaram a dizer para o pobre coitado do Hitler que ele era muito ruim de pintura. E Hitler podia ter se tornado um mau pintor e não um nazistão, enfim, podíamos ter deixado o Hitler no lugar dele. Mas ele ficou ferido. A dor do Hitler, gente, tinha a ver com as artes. Vocês verem como é importante a educação artística no colégio. É ela que nos conecta com a sensibilidade. É muito fundamental. Não menosprezem essa potência da educação artística que faz a gente se relacionar com a nossa sensibilidade. Bom, o sujeito expunha lá então os seus passarinhos, e eu fiquei com muita pena dele, porque os passarinhos dele eram muito ruins. E aí eu bloqueei, obviamente, porque ele era muito chato, e é um direito, né, humano você não ter que ter chato no seu pé, mas também porque eu acho que a gente não tem que ficar dando espaço para o discurso negativo do outro, para o xingamento, para a comunicação violenta. A gente tem que dar espaço para a comunicação não violenta, para que as pessoas percebam que a regra do jogo da comunicação é a não violência, do contrário, você interrompeu a comunicação. Pôs violência no contexto, acabou a comunicação. E aí passou uns dias, e o sujeito entrou numa outra página que eu tenho, que é uma página impessoal, essa fanpage que chama, né? E ele vai lá e me manda uma mensagem assim, Márcio, eu queria te pedir desculpas. Eu queria que você me desbloqueasse, eu fiquei com muita vergonha do que eu fiz lá na tua outra página. Aí, assim, eu respondi para ele, ô moço, que bom que você está pedindo desculpas aceitas, sempre é, enfim, um gesto nobre, um gesto de autorreflexão que a gente tem que respeitar. E aí escrevi para ele assim, lembrando de Hitler, seus passarinhos são bem legais. Sério, eu fiz isso. Eu menti? Eu talvez tenha mentido, do ponto de vista da análise estética. Mas eu acreditei que maior do que a análise estética era naquele momento acolher aquela alteridade que estava se arrependendo de ser grossa, estúpida, negativa, destrutiva e de ser antipolítica. E aí, então, coloquei como sendo o gesto das desculpas um gesto nobre naquele momento. Então, essa é a ideia, gente. Continuo sem saber como conversar com um fascista. Não escrevi esse livro com a intenção de que se pudesse desenvolver, de fato, uma conversação com aqueles que querem destruir a sociedade, mas pensei o seguinte, na proposição de um método para conversar com um fascista, que tem no livro, né, um experimento crucial para conversar com um fascista, que é um pouco irônico, mas muito verdadeiro ao mesmo tempo, eu pensei, se nós conseguirmos, se nós, que não somos fascistas, que operamos mentalmente e afetivamente dentro de um regime democrático de relação com o outro, se nós conseguirmos nos manter nesse lugar democrático, reconhecendo o outro e ampliando o campo democrático como campo em que é possível defender os direitos para ampliar o espaço do outro na nossa sociedade, se a gente conseguir continuar conversando entre nós, já é maravilhoso. Porque está instaurada na nossa cultura a tendência fascista. E a tendência fascista, ela, digamos, funciona na ordem de um convite. Você é convidado a ser agressivo, a não reconhecer o outro, a ficar com ódio profundo, querendo que o outro morra. Me digam, gente, se vocês já não pensaram essa semana em várias pessoas que seriam de se colocar num paredão. Ah, todo mundo está pensando assim, pensando na ordem do ódio. Pergunto eu, o ódio vai nos salvar? O ódio vai modificar alguma coisa? Para nós que somos educadores, será que o ódio faz sentido? Eu não estou dizendo com isso que o ódio não faça sentido. Ele pode também vir a fazer sentido. Depende. Não podemos também pensar que as violências são todas iguais. Elas não são. Agora, é importante ao mesmo tempo tentar preservar o senso de democracia de uma sociedade que não vai ser preservado de maneira alguma simplesmente porque colocamos os afetos negativos na ordem do dia. O ódio é um deles. Mais profundo ainda, é um afeto que eu não vou ter tempo de falar para vocês, mas que é fundamental para entender o funcionamento da sociedade brasileira, sobretudo quando a gente liga a televisão,
que é o afeto da inveja. Mas aí isso é conversa para outro dia. Muito obrigada pela atenção de vocês.